Quando você tem uma equipe, o desafio principal que o corretor tem é padronizar, quer dizer, colocar todo mundo para poder atender igual a ele atenderia. Um dos maiores desafios que os corretores têm é justamente entender que ele pode delegar essas funções. Como nós funcionamos? Eu vou até a sua equipe, faço um diagnóstico, né? Entendo qual é o ponto que é o mais sensível, que a gente precisa trabalhar o quanto antes, e a partir disso, o que nós fazemos? A gente aplica. Se você tiver um bom relacionamento, esse relacionamento for permeado por confiança, você vai continuar vendendo, você vai continuar apresentando a ideia e você vai continuar crescendo. Olá, neste episódio da TV Novo Corretor, vamos saber um pouco mais sobre gestão, liderança e técnicas de vendas de seguros. O Luiz Cabral, fundador da Baruch Desenvolvimento e Treinamento, é quem nos conta mais sobre esses temas. Então, já deixe seu like e se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Hoje o maior desafio que o corretor tem para atendimento está relacionado a padronizar. Quando você é um corretor de uma pessoa só, você atende, faz a venda, atende o sinistro, entra em contato com o segurado para poder trazer algum tipo de ajuste na pólice. Isso é muito mais fácil do que quando você tem uma equipe. Quando você tem uma equipe, o desafio principal que o corretor tem é padronizar, quer dizer, colocar todo mundo para poder atender igual a ele atenderia, né? Então, o segurado, normalmente ele está acostumado com um tipo de atendimento específico e quando o corretor transmite para outra pessoa poder fazer, lógico que ela vai fazer da forma dela. Então, o desafio hoje é o processo. Desenhar um processo adequado para cada um dos tipos de contato que o cliente tem com a corretora de seguros. Parece muito com a franquia, né? Você precisa, primeiro, desenhar o processo. Uma vez que você fez passo a passo de como você quer que o atendimento seja feito, você precisa criar indicadores, porque aí você vai saber se dentro desses processos os indicadores estão funcionando da forma que você deseja que funcione. Então, os corretores hoje em dia, o que eles fazem? Normalmente, eles simplesmente contratam alguém para poder realizar um determinado tipo de tarefa. Essa pessoa é colocada nessa tarefa e aí o que acontece? Ela vai fazer do jeito que ela acha que é melhor. E, normalmente, não é o jeito que o corretor está acostumado a fazer. Hoje, um dos maiores desafios que os corretores têm é justamente entender que ele pode delegar essas funções e a partir de delegar essas funções da forma que ele quer que seja feito, ele poder pensar em outros produtos. Então imagina o seguinte, o corretor de seguros ele é um tipo de profissional que ele tem na prateleira dele uma série de produtos, mas por uma escolha e por uma dificuldade muitas vezes de sair da burocracia, ele é um monoproduto, ele só atende um tipo de produto. Muitas vezes ele atua junto com muitas seguradoras, só que ele vende só o tipo de seguro de automóvel. Isso acontece justamente por isso, porque existe uma burocracia muito grande, existe um administrativo muito grande, muito pesado, e ele não consegue fazer essa delegação para as demais pessoas de dentro da corretora. Não é difícil você encontrar corretores de seguros que trabalham 14, 12 horas por dia e os funcionários que trabalham 8 horas por dia, 7 horas por dia, 6 horas por dia, 4 horas por dia. Então, por exemplo, eu tenho alguns clientes meus que eles têm dificuldade de conversar com seus funcionários pedindo para que eles não utilizem o celular. E quando eu pergunto que horas que você entra, ele entra chega às 7 horas da manhã e sai 8 e meia da noite. Então, quer dizer, ele contrata alguém para ele continuar trabalhando para essa pessoa. Então, o desafio do corretor de seguros é criar um processo padrão, fazer uma medição desse processo padrão e, a partir disso, ele conseguir pensar em novas oportunidades de negócio, enxergar outras possibilidades. Então, ele às vezes entra no treinamento de uma seguradora, tem a informação a respeito desse treinamento, ele entende que aquilo faz sentido para ele, só que ele não consegue colocar e efetivar isso, não consegue fazer com que a coisa aconteça. Por quê? Ele chega cheio de gás no outro dia, a hora que ele senta, tem uma pilha de problemas para ele poder resolver. E os problemas são atendidos sob demanda, ele não tem um processo, como eu disse. Então chega um problema sinistro, outro problema de assistência, outro problema relacionado à emissão da apólice, a apólice foi remetida de forma errada, tem uma outra questão de cobrança, tem toda a parte administrativa, onde ele vai olhar para a questão dos
impostos, a questão das taxas que ele precisa efetuar de pagamento, e aí ele se vê envolvido nesse turbilhão de coisas, de tarefas que ele precisa fazer. Então o corretor hoje em dia ele é mais um realizador de tarefas do que alguém que pensa administrativamente de uma forma profissional a respeito do próprio trabalho. Ele não tem uma hora da semana dele, e são poucos os corretores que eu conheci que tem essa uma hora para ele poder pensar a respeito do negócio dele, de como ele pode fazer para aquele negócio crescer. Ele tem 3 mil clientes dentro da carteira dele e provavelmente esses 3 mil clientes só tem um produto dele. Ele não tem condição de aproveitar os clientes que ele já conquistou e fazer com que eles fidelizem. Existe uma estatística que diz o seguinte: a probabilidade de alguém cancelar um seguro com você, se ele tiver um produto só, é de 90%. Se você tem 2, ele passa para 40%, 50%. Se ele tem 3, isso sobe para 80%. Então, qual que seria, né, na verdade, a minha indicação para qualquer corretor de seguros? Ajuste o seu processo e fidelize os seus clientes, né? Crie indicadores para que você possa saber para onde você está indo. E por mais profissional que os corretores sejam, né, eu percebo que hoje isso é uma lacuna muito grande. Ele trabalha sob demanda. Hoje existe um desafio muito grande por parte do corretor de ele atender de forma digital. Ele tem o WhatsApp, ele tem as redes sociais, ele tem o Instagram, onde ele posta uma série de informações onde as pessoas buscam ele. Qual é o problema aqui? É o delay, é a velocidade que nós temos que dar de resposta. A resposta ela precisa ser uma resposta não padronizada. Por mais que hoje nós estejamos num momento tecnológico onde todo mundo é colocado de uma forma onde a gente precisa atender de forma rápida, ela precisa ser um atendimento que seja feito de uma forma personalizada. E essa é a grande dificuldade. Porque o corretor de seguros, às vezes, ele coloca um número de WhatsApp e demora para retornar. E aí ele quer colocar um número de WhatsApp, ele quer colocar para venda, ele quer colocar o mesmo número de WhatsApp para ele poder fazer o atendimento de sinistro, o atendimento de cobrança. E quando você mistura esses canais, fica, de fato, muito complicado para que a corretora de seguros ela consiga se comunicar de forma eficaz. Então, se no e-mail a gente demora 24 horas para poder responder, e esse é o tempo mínimo, no WhatsApp não. No WhatsApp você precisa de no máximo 5, 10 minutos para você responder, porque se você não responder dentro desse prazo, automaticamente o cliente perde o interesse, ele não quer mais ter um relacionamento com você porque você demorou para responder. A velocidade na tecnologia ela é algo primordial, por isso que é preciso que haja um treinamento muito bem feito, né? A automatização do máximo possível. Hoje existem inúmeras ferramentas de robôs, né? E o corretor precisa se aprofundar nisso para que ele possa entender melhor esse novo cenário, essa nova realidade, para que ele possa se adaptar a isso. Não tem como escapar, não dá para a gente voltar atrás e mudar esse cenário. Esse cenário está instalado e, para dizer de forma muito clara, não tem volta. Ou você se adapta ou você vai ter que deixar de praticar essa profissão em muito pouco tempo. Hoje temos a possibilidade de termos robôs de atendimento, né? Eles são muito interessantes. Você precisa se dedicar bastante tempo para que você possa configurar aquele robô num formato onde você tem a possibilidade de atender como se fosse um ser humano normal. A gente tem uma série de tecnologias de inteligências artificiais sendo disponibilizadas. Esse é um campo bastante novo, mas ele vai se desenvolver muito rápido. A gente levou um tempo muito grande para poder chegar nesse momento de tecnologia. E agora eu não tenho dúvida nenhuma que vai aparecer uma inteligência artificial atrás da outra. Até porque esse mercado é muito concorrido, ele vale bilhões. Então as pessoas elas vão se interessar cada vez mais. Mas quando a gente olha para os robôs hoje que nós temos desenvolvidos, robô de WhatsApp, de Instagram, eles são robôs ainda muito longe daquilo que a gente deseja. Por isso que, como eu disse, a gente vai precisar de se empenhar bastante para criar um atendimento robotizado que não tenha cara de robô, porque as pessoas não gostam de falar com robôs, esse é o grande problema. Então a sugestão que eu dou muitas vezes para os meus corretores é o seguinte: primeiro e segundo grau, nível de atendimento, deixa ele robotizado. Então traga opções. A pessoa entrou em contato com você, se você quer falar, sei lá, com a área de sinistro, você vai e aperta o 1, a área de cobrança aperta o 2 e assim sucessivamente. E a partir de uma determinada fase, o que vocês podem fazer é o seguinte: você coloca alguém para poder prestar esse atendimento.
você já vai ter um filtro bem interessante e vai direcionar isso para o lugar certo, para a pessoa certa, para que ela possa resolver. Hoje nós temos ferramentas eficientes, mas ainda ela não está tão eficiente quanto nós gostaríamos. Isso é um fato. Hoje nós temos uma consultoria de desenvolvimento e treinamento. Como que nós atuamos? A gente atua com grandes grupos, onde nós prestamos o atendimento físico, a gente vai até as corporações e dá treinamento para equipes de vendas. Eu costumo dizer o seguinte, quando você faz um bom atendimento, a venda é uma consequência. Então eu tenho um produto, que é um produto chamado Atender Bem para Vender Sempre, que mescla justamente isso, a venda com o atendimento. Não tem como você desconectar. Não dá para você atender mal alguém e depois você tentar vender. Você não vai conseguir fazer isso. Então a gente procura trabalhar isso mesclando programação neurolinguística, a gente trabalha com neurociência, fazemos toda a parte de estruturação, trabalhamos com a técnica SPIN, podemos também trabalhar com vendas consultivas, isso vai depender da necessidade. Então como nós funcionamos? Eu vou até a sua equipe, faço um diagnóstico, entendo qual é o ponto que é o mais sensível, que a gente precisa trabalhar o quanto antes, e a partir disso o que nós fazemos? A gente aplica. Então, a gente pode aplicar um treinamento de forma objetiva, a gente pode combinar esse treinamento com uma consultoria, onde eu faço todo o mapeamento de processos, monto indicadores, monto para os corretores toda a parte processual, explico para eles como faz, porque qual é o grande delay, qual que é a minha grande ansiedade? Explicar como funciona, ensinar como funciona. E a partir daquele momento, o corretor entendendo o conceito, ele vai aplicar. É como o seguro de automóvel, por exemplo. Depois que você entende o conceito, as coisas elas acontecem naturalmente, você não precisa ficar pensando muito. Então, eu explico como é que funciona o conceito, explico como é que funciona o processo, explico como é que funciona o indicador, o que ele precisa medir, o que o indicador está falando com ele. E junto com isso eu faço toda a parte de treinamento. Então, a gente combina as duas ferramentas para que a gente possa ter uma efetividade maior. Lógico, se a gente der um treinamento, a equipe vai funcionar de um jeito, se eu fizer só o mapeamento do processo, vai funcionar de outro jeito. Se eu combinar os dois, a gente vai ter uma potência maior, uma velocidade maior, para que haja um resultado, que é o resultado que o corretor espera. Então a gente trabalha juntos. Costumo dizer que metade da responsabilidade é minha e outra metade é do corretor. Por quê? Porque ele precisa pôr a mão na massa. Não tem mágica. Aqui a gente tem que pôr a mão na massa e fazer um trabalho de fato. Paralelo a isso, a gente também tem um outro tipo de trabalho, que é o trabalho de mentoria. O que é o trabalho de mentoria? Eu pego toda a carga de experiência que eu tive na área de consultoria, no meu tempo como gestor, no meu tempo como executivo, e coloco à disposição daquele indivíduo de acordo com a necessidade dele. Então nós trabalhamos de forma individual, eu tenho corretores com quem eu trabalho de forma individual, ponto a ponto, E isso tem um período para durar, tem um tempo, a gente desenha quais são os objetivos que o corretor deseja, olha para aquelas necessidades, elenca 2, 3, 4, no máximo 4, e aí a partir disso a gente vai trabalhando todo esse processo durante 8, 10 sessões, 10 encontros. Eu também tenho esse mesmo modelo para equipes, a gente trabalha com equipes e vai fazendo ponto a ponto esse trabalho para que ela possa ter um resultado efetivo no final do período. Então a gente trabalha várias questões relacionadas à crença, relacionadas a emoções, pensamentos. Então, a gente vai trabalhando isso de uma forma que no final do processo nós temos a possibilidade de ter uma equipe melhor, uma equipe melhorada, uma equipe voltada e organizada para o resultado. O corretor médio quem é? O corretor médio é aquele corretor de seguros que ele não tem 20, 30 pessoas sob a responsabilidade dele e também não é um corretor que tem uma pessoa, duas no máximo dentro da corretora. É aquele corretor que está no meio do caminho. Ele já não é tão pequeno e nem tão grande. Então esse corretor é um corretor que de fato precisa ter uma atenção muito grande. Sun Tzu, da Arte da Guerra, ele diz o seguinte: você pode manobrar qualquer exército, tudo é uma questão de organização. Então, o corretor médio que quiser sobreviver ao que nós temos hoje como mercado, ele vai precisar se organizar. Ele vai precisar sentar na frente do espelho, olhar quais são os pontos que ele precisa ajustar, fazer os ajustes necessários. Muitas vezes ele vai ter que cortar na carne, Tem um corretor que adora, por exemplo, trabalhar resolvendo sinistro.
né? Ele tem um carinho profundo pelo sinistro e ele adora trabalhar fazendo isso. Ok, é muito bacana, é muito legal. Só que se ele se mantiver nessa posição, a tendência, na verdade, é que ele dê atenção demasiada para algo que não vai gerar retorno. Então, o que é urgente, o que não dá para você transferir? É a entrada de receita. E o corretor de seguros médio, ele vai precisar priorizar a entrada de receita e a partir disso ele vai ter que fazer um autoexame e vai ter que olhar para dentro dele mesmo e perceber o quanto ele precisa ajustar internamente para ele poder conseguir atingir resultado. Normalmente, quando eu faço uma consultoria, eu percebo que mais ou menos, independentemente do tamanho, 20% do tempo dos funcionários, dos profissionais que estão lá, é um tempo desperdiçado. E isso precisa ser ajustado, porque senão você está jogando 20% da sua capacidade. Então imagina você que está pagando aí 10 mil reais de folha de pagamento, né? E desses 10 mil, 20 mil, ele está sendo jogado no lixo. Então precisa ser revisitado. 2 mil reais dentro dessa despesa com funcionários é um valor significativo. Com 2 mil reais você pode fazer muitas coisas. Então é uma questão de fato de olhar para dentro e rever, se revisitar, com ou sem ajuda. Procure o quanto antes alguém que possa te ajudar com isso. Seja a seguradora, seja um outro corretor, seja o Sincor, seja qualquer pessoa que possa auxiliar de alguma forma para ele poder rever isso. Então você tem muitas ferramentas hoje no mercado que podem ajudar o corretor de seguros a rever os seus processos. Eu vou falar diretamente agora como corretor de seguros, né? Independentemente do tamanho. A chave é você prestar um bom atendimento. O que você vende são duas coisas que o corretor de seguros vende. Um pedaço de papel e confiança. E você só estabelece estrutura confiança se você tiver um bom relacionamento. Você não compraria um carro de alguém que você não confia. Pode estar num bom preço, o carro pode estar num excelente estado. Mas se você não confia nessa pessoa, você não vai comprar dela. A mesma coisa acontece com todos os relacionamentos. Se você tiver um bom relacionamento, esse relacionamento for permeado por confiança, você vai continuar vendendo, você vai continuar apresentando a ideia e você vai continuar crescendo exponencialmente. Por quê? Porque a pessoa ela vai te procurar, você vai se tornar uma referência e a partir disso as pessoas vão te indicar para você poder fazer negócio com ela.